Oséias capítulo 1, e vamos ler, começando no primeiro versículo. Nos diz assim a palavra de Deus. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai e toma uma mulher de prostituições e filho de prostituição, porque a terra certamente se prostitui, desviando-se do Senhor. Foi, pois, e tomou a Gomé, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jizreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Israel sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jizreel. E tomou ela e concebeu e deu à luz uma filha. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Mas da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, eu, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. E depois de haver desmamado a Lo-ruama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Amém. Meus irmãos, vamos tomar esse texto e vamos meditar na palavra de Deus, tomando a profecia de Oséias, que foi um profeta, por que não dizer o único profeta do reino de Israel, que deixou a sua profecia registrada, pelo menos, O reino de Israel, estou falando do reino dividido, o reino de Judá, o reino do sul, o reino do norte e o reino de Israel. O reino de Israel sempre foi advertido por profetas de Judá. Mas Oséias era um profeta tipicamente de Israel e foi usado poderosamente para advertir o povo, para trazer a mensagem de exortação de Deus para a nação de Israel no tempo do seu ministério. E não somente isso, a forma como Deus usou o profeta Oséias, e fica aqui, sempre que a gente estuda em escola dominical esse tema, sempre há uma controvérsia sobre se foi literal, se foi só uma ilustração, o casamento de Oséias com Gomé. Mas não é esse o caso aqui nesta noite, não é isso que queremos tratar com os irmãos neste assunto. O que nós queremos tratar é a mensagem, que Deus veio trazer através do profeta Oséias. Então, irmãos, Oséias profetiza sobre o governo de Jeroboão II. Se os irmãos lerem o primeiro versículo, vamos começar por aqui para a gente ir chegando até onde o versículo. O texto mostra a dimensão do ministério de Oséias. Então ele profetizou no versículo 1, ele profetizou nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, que eram reis de Judá. E no reino de Israel, nos dias de Jeroboão. Então, esses primeiros reis aí, Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, eram reis do sul. E o reino do norte, Jeroboão, que também é chamado de Jeroboão II. E esse tempo em que Oséias profetiza sobre o governo de Jeroboão II, irmãos, foi um tempo distinto. Por que foi um tempo distinto? Porque a maioria, ou quase na totalidade, os reis de Israel, eles foram atormentados por grandes juízos de Deus. Porque eles eram desobedientes, Quase todos, praticamente todos. E Jeroboão II também não foi diferente. Ele também era um rei que não temia ao Senhor. O capítulo 14 de 2 de Reis, e versículo de número 24, os irmãos podem anotar aí ou acompanhar para entender o assunto.
O texto diz: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, e nunca se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com quem fez pecar a Israel. Então, aqui está se tratando de Jeroboão 2. E o texto está falando de Jeroboão, o primeiro que criou a rebelião, dividiu as tribos. Mas aí o texto diz que ele sempre fez o que era mal aos olhos do Senhor. Esse homem aqui foi o rei sobre qual o governo Oséias profetizou. Não só Oséias, também o profeta Jonas, mas o profeta Oséias principalmente. Mas o que chama a atenção no governo de Jeroboão é que ele foi um rei mau, mas que Deus abençoou o seu reino. É o único em Israel. Se os irmãos lerem aí o capítulo 14 ainda de 2 de Reis, diz assim, versículo 25: também restituiu os termos de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor Deus de Israel, a qual falaram pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o qual era de Gat-Efé. E vai por aí, o versículo 27, e ainda 26, porque viu o Senhor que a miséria de Israel era muito amarga, e que nem havia escravo, nem absolvido, nem quem ajudasse a Israel. Então, mesmo sendo Jeroboão um rei que não temia Deus e andou nos caminhos da desobediência, mas mesmo assim Deus abençoou naquele tempo o governo dele. Ele restituiu as terras, prosperou, se fortificou. E o versículo diz que a razão é porque Deus simplesmente estava se compadecendo do seu povo. Amém? Se compadecendo do seu povo. Mas, irmãos, então nós vamos lá ao profeta Oséias, voltar ao profeta Oséias, entendendo isso, e que Oséias estava profetizando no governo de Jeroboão II, que era um rei mau perante os olhos do Senhor, mas que no seu tempo houve uma grande prosperidade. E o que é que isso gerou? Isso gerou uma nação que desprezava o zelo das coisas de Deus, porque achava que eram irrelevantes, porque a bênção de Deus estava sobre eles. Aquele tipo de pessoa diz: não, mas Deus está me abençoando, mas Deus está me abençoando, mas Deus está comigo, mas Deus está do meu lado. Mas, irmão, mesmo o irmão andando assim, meio pelar, pecar, fazendo qualquer tipo de coisa, não, mas Deus está comigo. Foi esta a nação, este o povo que Oséias encontra quando Deus o levanta durante o seu ministério. E então a mensagem do profeta Oséias vai ser dirigida a esta nação de Israel, nesse tempo, que achava que a bênção de Deus estava sobre eles, independente deles servirem bem ou mal a Deus. E eu pergunto, irmãos, isso não é uma mensagem para nós neste tempo? Não é uma mensagem para os nossos dias? Glória a Deus. E, irmãos, devemos ter cuidado de não confundir, não pensar de que bênção material, prosperidade material é sinônimo da aprovação de Deus. Nem sempre. É simplesmente produto da misericórdia de Deus. Amém? Misericórdia de Deus. Então, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que Deus está interessado nesse tempo é com a nossa condição espiritual. É com a nossa condição de servos salvos na presença dele. A coisa mais preciosa que o crente tem aqui na terra é a sua salvação. A sua salvação. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, se o irmão sente prejuízo na sua salvação, irmão, todo o restante é vão. Todo o restante está prejudicado. Não adianta. O centro de tudo é a salvação. Porque você pode não ter nada, mas se você for salvo, você é milionário no reino dos céus. Você é milionário nos céus. Você é parte da herança celestial. Né? Então, irmãos,
O Senhor vai usar o profeta Oséias justamente nesse contexto. E nós queremos falar nesta noite sobre os filhos do profeta Oséias. Repita comigo: os filhos do profeta Oséias. Vamos ver aqui na palavra de Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí e vamos estudar a palavra. Então, como é que Deus usa o profeta Oséias? Ele diz ao profeta: casa, entenda-se aqui, não estou entrando nem pela interpretação literal, nem pela interpretação figurada, isso não pesa aqui nesta noite. É um tema para a gente discutir em seminário e escola dominical, amém? O que pesa aqui é a mensagem. Então, Deus disse ao profeta Oséias: vai e casa com uma mulher de prostituições. Ele disse assim: porque Israel se prostituiu. Era uma mensagem para a nação de Israel. O que é prostituição espiritual? É aquele que é casado, né? Casado espiritualmente, e a igreja de Israel estão casados com quem? Nós somos o quê? A noiva, a esposa do Cordeiro. Amém? Nós carregamos uma aliança, irmãos, de compromisso com os céus, com o noivo. Aleluia. E o que é a prostituição? É quando aquele que é casado busca outro cônjuge. Que no caso da nação de Israel era a idolatria. Eram os pecados de idolatria. A busca de deuses para adorar, abandonando a fonte das águas da vida. Abandonando ao Senhor dos exércitos. E a igreja também pode, sim, hoje nesse tempo pode eleger, né, outro centro para a sua vida espiritual. Quem é o centro da sua vida espiritual? Se for o dinheiro, é uma prostituição contra Deus, porque a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não é assim? Né? Se for o ego próprio, é também um prejuízo espiritual contra Deus, porque o Senhor tem que ser o centro da nossa vida. Ele tem que estar sentado no trono do governo da nossa alma. Ele tem que ser o centro de todas as atenções para sempre. Então, quando Deus diz ao profeta Oséias: vai e casa com mulher de prostituição, e o texto diz, no versículo 3, repita comigo: foi, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. O que é que Deus estava dizendo? O resultado do casamento que vocês fizeram, dos compromissos que vocês assumirem, vai gerar uma consequência, que era os filhos do matrimônio. Ora, o casal casa e o resultado do casamento são os filhos, que é a consequência do casamento. E aqui na mensagem de Oséias, o casamento de prostituição com Gomer, que era uma figura dos pecados da nação, porque achava que, porque estava prosperando, vencendo as guerras e tudo mais, poderia desprezar a palavra de Deus, e agora entraram por caminho de idolatria, de prostituição espiritual. Deus estava dizendo através do profeta: vocês querem entrar em caminho de prostituição? Certo. Agora, vocês vão ter que colher os frutos. E quem é o primeiro filho desse casamento, né? Eu disse que nós vamos falar sobre os filhos principalmente, né? Mas tem outro mais à frente um pouco. Quem são esses filhos? Deus mandou colocar o nome. Ele disse: olha, vai, e nasceu um homem, né? E diz o Senhor, versículo 4: põe o nome de Jizreel. Olha, Jizreel, que significa semeadura. O Deus semeia, mas pode ser traduzido também como semeadura. Jeriel foi o lugar onde Deus julgou Jezabel. Abra sua Bíblia aí, 2 de Reis, capítulo 9. Vamos ver aí, 2 de Reis, capítulo 9. E o versículo de número 30. Depois Jeú
veio a Jezreel. Veja que é o mesmo nome. E depois Jeú veio a Jezreel. Versículo 30. O que ouvindo Jezabel pintou-se em volta dos olhos, enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E entrando Jeú pelas portas, disse ela: está em paz Zinri, assassino do seu senhor? E levantou ele o rosto para a janela e disse: quem está comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Era o eunuco de Jezabel. Então disse ele: lançai-a daí para baixo. E lançaram para baixo, e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos de Jeú. E os cavalos de Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. E foram para sepultá-la, porém não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e fizeram a saber. E ele disse: esta é a palavra do Senhor, a qual falou pelo ministério de Elias, o tisbita seu servo, dizendo: no pedaço do campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel, e o cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, no pedaço de Jezreel, de modo que não se possa dizer: esta é Jezabel. Entenderam agora? Por que foi que Deus mandou botar o nome de Jezreel naquele menino? Lembrando a nação de Israel: eu vou julgar o pecado de vocês. Eu vou fazer o que eu fiz com Jezabel. Não vai ficar desse jeito. Por isso que o nome é semeadura. O que nós plantamos, nós colhemos. Aleluia. Então, irmãos, a mensagem, a primeira parte da mensagem de Oséias é: estejam atentos como vocês estão semeando, porque o que semear vai colher. E é tanta gente levando a vida de crente assim, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não, tem nada não. Isso não tem nada não, não tem nada não. Tem crente, irmão, permita dizer, crente assembleano, que se você encontrar ele na rua, não diz mais que é assembleano. Totalmente desfigurado da doutrina, do ensino, da maneira. Irmãos, é tempo de a gente despertar. Deus está falando conosco. Deus está nos advertindo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. E nós precisamos estar atentos ao Senhor, sem procurar invencionice nenhuma. Porque você já viu que tem gente que ele tem uma dificuldade de obedecer, irmão? Então, por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Por que isso? Por que aquilo? Porque não pode pintar, porque não pode cortar, porque não pode isso, porque não pode aquilo. É o tempo todo de olho nas coisas do mundo. Irmão, por que não pode jogar bola? Porque ninguém vem perguntar: pastor, por que não pode ficar 3 horas de joelho? Por quê? Porque o senhor só levanta, dá 1 hora, levanta. Deus nos chamou para semear no mundo espiritual, para semear no celestial, para semear nas coisas do céu. Quanto mais nós semeamos, irmão, nas coisas celestiais, mais nós colhemos as bênçãos de Deus na nossa vida. Irmão, eu queria ver crente. E hoje, todo mundo hoje quer ir para o YouTube, né? Gravar vídeo e fazer as suas lamúrias, né? Eu vim aqui, irmão, no YouTube. Eu estou aqui para reclamar com o pastor Ailton. E é o que, irmão? Quero reclamar, porque só tem um culto de oração, devia ter mais. Devia ter 2 cultos de doutrina. O pastor só tem um culto de doutrina, ele só prega 1 hora, devia pregar 4. Ninguém vai para reclamar isso. Semeia-se corrupção, colhe corrupção. Jezreel é uma mensagem para nós nesse tempo. Deus estava dizendo através de Oséias, com aquele filho que gerou-se dele: diga à nação de Israel que eu estou de olho. Eles se preparem, estejam atentos. Jezreel já nasceu. Aleluia. O texto ainda continua dizendo, irmão, no versículo de número 6: e tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E
E Deus disse: põe-lhe o nome de Lo-Ruama, porque eu não tornarei mais a me compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. No hebraico, a palavra não, o negativo, ou a palavra não, é Lo. Sempre que você vê Lo, é uma negativa. Amém? No hebraico, na língua hebraica, né? Então, Lo-Ruama significa misericórdia, compaixão. E Ló significa não. Então, como na língua hebraica não tem muitos adereços linguísticos, aí se faz uma interpretação já direta. Lo-Ruama, não terei compaixão. A segunda filha de Oséias, Deus estava dizendo à nação de Israel: não terei compaixão. E, irmão, não pode, pastor. Deus não pode ser assim. Irmãos, não esgote a paciência de Deus. O Senhor disse a Noé: não contenderá mais o meu espírito com o espírito do homem. Deus dá tempo. Dá tempo. Estica a corda, vai dando corda, feito papagaio, vai dando linha, vai dando linha, vai dando linha. Ao peixe também vai dando peixe, no anzol ele vai dando corda, e o peixe vai embora, parece que está solto. Mas tem uma hora que Deus puxa a corda. Aleluia! Aleluia! Deus estava dizendo à nação de Israel: diz ao meu povo que eu vou puxar a corda. Lo-Ruama, não terei mais compaixão. Chega. Irmãos, o basta de Deus é terrível, não é? Tem gente que acha que não, que Deus... Abacuque, me parece que chegou a dizer no desespero dele, né? O capítulo 1 de Abacuque é o capítulo da murmuração, vamos dizer assim, da reclamação, né? Murmuração não, da reclamação. Aí ele querendo que Deus fizesse alguma coisa contra os ninivitas, e ele chegou a dizer assim: farias aos homens como os peixes do mar, que não tem quem os governe? Como quem diz assim: os peixes do mar vão para onde quer e ninguém manda neles. E o Senhor está deixando que os homens façam a mesma coisa. Errou duas vezes ele. Ele errou em achar que os peixes estão desgovernados. Não estão. Deus governa peixe também. Deus manda peixe engolir Jonas. Deus manda peixe engolir moeda. Deus manda peixe morder anzol de Pedro. Quem foi que disse que os peixes do mar estão sem governo? Não, Deus governa ainda sobre todas as coisas. Aleluia! 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 O Brasil não está sem governo. Eu creio, irmão, que o dedo de Deus está sobre esta nação, está agindo nesta nação, e não por causa da igreja. Deus está intervindo. Ainda está na mão do Senhor, a ponta da corda está na mão do Senhor. Deus ainda governa. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Mas nós não podemos abusar dessa bondade de Deus, né? Lo-Ruama. Depois o versículo 8, e diz: e depois de haver desmamado a Lo-Ruama, concebeu e deu à luz um filho. E Deus lhe disse: põe o nome de não, Ami, povo. Então, não é meu povo. Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Olha outra situação difícil aqui, irmão. Quando o povo de Deus não se identifica com Deus, e Deus não se identifica mais com aquele povo. É povo de Deus, tem que se identificar com o Deus do povo. E o que acontece é que a nação de Israel estava tão debruçada sobre a idolatria, aos serviços a Baal, que ela agora estava parecendo com
o seu Deus, o Deus de Baal. Não era mais povo. E Deus estava dizendo aqui, diz a nação de Israel, olha, presta atenção. Eu vou visitar a semeadura. Eu vou puxar a corda. E eu vou virar as costas para eles. Eles não serão meu povo. E eu não serei mais o seu Deus. Que mensagem dura e pesada, não foi, irmão? De Oséias naquele tempo. Triste do homem que Deus abandona ele. Triste da mulher que Deus virá as costas para ele. Não é? E diga, não és mais meu povo, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Jesus vai dizer lá naquele último dia a alguns, não vos conheço, mas eu preguei no teu nome, eu curei enfermos, expulsei demônios. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É conhecido na terra, mas não é conhecido no céu. Não é parte do povo, não faz parte da genética do povo. Quem quer continuar sendo o povo de Deus aqui nesta noite? Povo do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então, esses 3 filhos de Oséias, e principalmente os seus nomes, eram o centro da mensagem de Deus para a nação de Israel naquele tempo. A nação que estava desprezando ao Senhor, voltando, virando-se as suas costas para Deus. Irmãos, nós estamos neste tempo que essa mensagem foi dada por Oséias ao povo de Israel, mas ela chegou para nós aqui nesta noite. Então a mensagem para este tempo, para nós neste tempo. É tempo de buscar a Deus, é tempo de consagrar a vida, é tempo de aperfeiçoar os passos, é tempo de estar mais na casa do Senhor, é tempo de servir melhor ao Senhor, é tempo de abandonar aquilo que não agrada a Deus, é tempo de abandonar aquilo que está impedindo de você continuar servindo ao Senhor, é tempo de liberar as mãos, os pés, a boca, a mente, para que Deus seja glorificado na nossa vida. Esta era a mensagem que Deus queria trazer de despertamento para a nação de Israel sob o governo de Jeroboão II. Não se encante com prosperidade, não se encante com bênçãos materiais. Bênção material é bom, precisa vir, nós necessitamos, mas elas não são o centro, elas são as demais coisas. Jesus disse, demais coisas, juntou tudo num pacote só. Eles buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Oh, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Mas irmãos, seguindo aqui, os irmãos entenderam até aqui, diga amém. Amém. Mas seguindo com a mensagem de Oséias, irmãos, terminando aqui, vai todo mundo de cabeça baixa para casa. Rapaz, hoje foi pancada. Deus está dizendo, vai colher, vai a compaixão acabou. O negócio está estreito aqui hoje. Mas eu glorifico ao Senhor, bendiga ao Senhor, porque Deus é o Deus das misericórdias. Deus é o Deus que Ele tem compaixão de nós, irmão. Mas se não fosse Deus entender a gente, nenhum de nós estava aqui mais não. E sabe o que é isso que eu vejo aqui? Quando eu vou lendo, eu estava lendo esse assunto, irmão, eu chorei na minha mesa lá, porque eu digo, Jesus, tu és muito bom. Sabe por quê? Veja, no capítulo 2, vamos andando aí, nasceram os 3 filhos, a mensagem estava dada à nação de Israel. Como eu disse, se parasse aqui, todo mundo ia para casa meio murchinho, né? Meu Deus do céu, o negócio foi estreito. Mas aí, Deus olhou para Israel, Deus olhou para o seu povo, Deus olha para nós assim, aí diz, desamparar, não ser mais o povo, nem eu ser Deus. Se eu fizer isso, o diabo acaba com tudo de uma vez só, né? Tirar a misericórdia, o negócio é difícil. Aí sabe o que Deus fez? De repente Deus aparece no texto, estou falando assim para os irmãos entenderem, né? Aí Deus aparece no texto, no capítulo 2, versículo 1, veja aí, o que é que diz? Diga comigo, chamai vosso irmão
Vamos dizer todos juntos bem forte. Chamai vosso irmão a mim. E vossa irmã Ruama. Não, pera um pouquinho. Eu expliquei para os irmãos que quando Deus quer dizer não no hebraico, o que é que vem na frente? E cadê o Loi? É como que, de repente assim, Deus diz, espera um pouquinho, muda. Que Deus maravilhoso é esse. Oh, aleluia. Que Deus bom. Vai e diz a teu irmão, povo meu. Tirou o Ló, entra indiretamente no hebraico o pronome possessivo. Vai e diz a teu irmão, meu povo. Irmão, Deus não consegue abandonar o seu povo. Deus não consegue abandonar os seus servos. Anderecheme, nurumachekandemase. Diz a ele a mim. E diz a ela, Ruama. Eu tinha dito logo Ruama, mas eu vou mudar. Ruama. Porque Deus mudou a estratégia. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou tratar. Eu não sei se foi melhor Deus deixar como estava ou entrar no tratamento. Mas pelo menos mudou de Ló para mim e para Ruama. Deus disse, eu vou tratar com Israel. Eu vou tratar com meu povo. Eu vou restaurar. Eu vou fazer o que eles não conseguem fazer. Eu vou usar as ferramentas para trazer o meu povo de volta novamente. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. E sabe, irmãos, veja que eu vou mostrar no texto aí. O texto diz, aleluia, aleluia. No capítulo 2 ele vai dizer, diz a teu irmão a mim, a tua irmã Ruama, contendei com vossa mãe, arranja uma briga com aquela que estava se prostituindo, e vai por aí. E diz assim, eu vou citar as 3 ferramentas de Deus. Os irmãos já entenderam aqui, eu não vou muita minúcia não por conta do horário. Mas as ferramentas de Deus. Primeiro, como Deus já mudou o coração, na verdade é essa, que Deus mudou o coração. Ele tinha sido muito duro, e depois disse, não vou mudar, eu vou tratar eles. Eu vou fazer o seguinte, vamos ver aí, versículo 6. Versículo 6, repita comigo, 2 e 6. Portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinho. Levantarei uma cerca, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Buscá-lo-á, mas não achará. Então dirá, ir-me-ei e tornar-me-ei ao meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Primeiro tratamento de Deus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir cercas. Eu vou cercar crentes. Irmão, quando Deus cerca o crente, misericórdia. Ele quer correr, não pode. Ele quer fugir, não pode. Ele quer ir, não pode. Ele quer, não pode. Vai, não pode, não pode, não pode. Que foi isso? Deus botou cerca. Dê glória a Deus se Deus fizer isso. Dê glória ao nome de Jesus. Eu vou cercar Israel. Eu vou cercar de um lado. Eu vou cercar do outro. Eu vou cercar de cima. Eu vou cercar de baixo. Quando ele pensar em sair da minha presença, vai bater na cerca.
O Salmo 139, versículo 5, o salmista diz: tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Quando Deus cerca o crente, não tem para onde ele fugir. Não corre, não escapa, não foge, não sai. Aleluia. 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 O primeiro tratamento com Israel, disse Deus, vai ser assim: eu vou cercá-lo. Ah, pastor, e Deus vai me obrigar a ser crente? Se ele quiser, obriga. Está igual o filho de um irmão, o irmão me contou, o filho dele achou-se já dono da vida. Aí disse: meu pai, eu não quero mais saber de igreja, de crente, não sei o que, não sei o que. Aí o pai dele olhou e disse: não, tá bom. Aí ele até se admirou, disse: tá bom? Ele disse: não, tá bom. Ah, então tá bom. Ele disse: só tem uma coisa, você pode não ser crente, agora jamais bota uma bermuda. Você pode não ser crente, mas jamais vai chegar nu aqui, nem tá andando em praia, nem com prostituição, nem coisa nenhuma. Você pode até não ser crente, mas você nem fuma, nem bebe, nem sai com um amigo desconhecido, e todo dia tem que orar, jejuar e cantar ainda harpa. Ele fez assim: é melhor ser crente. Deus resolveu cercar neste tempo. Eu trago essa palavra de Deus nesta noite para você, meu irmão. Deus te cercou. Estás cercado pelo poder da mão potente do Deus Jeová dos exércitos. Tenta escapar. A cerca de Deus às vezes são as adversidades, são os apertos, né? A gente faz aqueles planos assim para voar bem longe, mas para voar para longe de Deus. Aí Deus vai cortar a asa dele, quebra o avião, tira o motor, esconde a gasolina, ele fica nadando no seco assim sem saber para onde ir. Aleluia. Porque Deus tem ferramentas para cercar o crente, cercar. Quando ele vira para cá, vira para lá, né? Aleluia. 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 Não viu Pedro, irmão? Pedro lá escondidinho no meio da... Ninguém vai saber que eu estou aqui no meio. Aí a mulher olhou e disse: nunca tinha visto Pedro, mas de repente ela disse assim: tu estava com ele. Meu irmão, numa multidão de gente que seguia Jesus, os apóstolos eram tudo um parecido com o outro. Como é que aquela mulher vai adivinhar a cara de Pedro, se não foi Deus cercando ele? Tu estava com ele. Eu não. Aí o outro disse assim: peraí, tu fala feito ele, tu é Galileu. O jeito de tu, não, eu não falo assim não, mudou a voz, mas não teve jeito. Porque Deus vai cercando, vai estreitando o caminho assim, ó. Israel pensava que ia, aí Deus disse: não, sabe de uma coisa? Eu vou cercar ele devagarinho. Aleluia. Jó diz no capítulo 9 do seu livro, versículo 17 de Jó, ele diz: porque me quebranta com uma tempestade e multiplica as minhas chagas sem causa. Deus manda tempestade para a vida do crente, para quebrar ele. Sai de uma, já está outra na porta batendo. E você sabe por que Deus está te cercando. O crente sabe porque Deus está cercando ele. Sabe ou não sabe? Sabe. Israel, eu vou construir cercas. Foi o que Deus disse através do profeta. Eu vou construir cercas. Outra forma que Deus usa também, irmãos, e deixa o crente apavorado. O versículo de número 9 diz assim: portanto, tornarei a tirar o meu grão a seu tempo, e o meu vinho no seu tempo determinado. Tirarei a minha lã, o meu linho, com que cobriam a sua nudez. Eu comparo isso aqui, Deus tirar o grão, né, a matéria-prima do pão. Eu analiso isso aqui como o silêncio de Deus.
Não sei se vocês já viveram isso. Deus ficar em silêncio com o crente, irmão. Principalmente quando o crente está insistindo numa coisa que Deus não quer. O silêncio de Deus com Saul é porque Saul queria prevalecer a vontade dele. Aí Deus, silenciou. Quando Deus ficar em silêncio com você, você tem que mudar a sua oração. Em vez de você ficar insistindo naquilo, insistindo numa coisa, você muda. Diz, Senhor, me ajuda a entender a tua vontade. Você vai ver que Deus volta a falar com você de novo. Enquanto Israel estivesse obstinado em propósitos, em coisas que não era a vontade de Deus, Deus silencia. É como o rapaz que vem conversar com o pastor e diz assim, olha pastor, eu estou orando por uma moça. Está orando? Tu vê ela quantos dias? Todo dia. Tu vai na casa dela quantas vezes? Umas 4 vezes por semana. Ele está orando? Aí eu vou dizer o quê? Um negócio desse. Se eu disser, não, pronto, ficou com raiva do pastor e ele vai deixar de... Ele já está quase casando, irmão, vai querer. Orar é você de longe, né? Não conversou nada ainda. Pastor, estou pensando assim, o senhor me ajuda aí em oração, quer que você dê um conselho? O que é que você acha dessa moça? Não, amor, você tem uma chamada de Deus, ela... Eu não sei, aí dependendo do convívio, né? Dá um conselho. Mas depois que já está, né? Piscando o olho de um lado para o outro da igreja, aí vai pedir conselho. A mesma coisa é Deus. Olha, Senhor, eu estou aqui orando porque eu quero a tua bênção. Aí Deus diz, e você sabe se eu quero isso? Eu às vezes fico admirado. O irmão disse que conversou com Jesus quase umas 2 horas. Trocaram diálogo, bateram papo. Digo, meu Deus, será que é o mesmo Jesus mesmo que eu conheço? Porque o Jesus que eu conheço, ele fala pouco. Agora também assim, o que ele fala, em poucas palavras ele diz tudo. Diz tudo. Né? Tem pessoas que ele tem dificuldade para falar, ser objetivo, né? Ele tem a dificuldade. Ele vai contar uma coisa, olha, porque eu fui no Japão, passei pelo Chile, andei pelo não sei por onde, fiz a volta para chegar naquele negócio ali. Aí às vezes a pessoa está com muita coisa para resolver, fica impaciente, né? Senhor, pula isso aí, foi o que mesmo? O negócio aí foi o quê? Para ver se adianta, né? Esse crente com Jesus, ele vai ter dificuldade, porque Jesus já é objetivo. Ele é muito... Primeiro que ele sabe tudo, né? Mas ele fala pouco. Amém? Olha, hoje Jesus me disse que eu comprasse um sanduíche. Olha, Jesus me disse que eu pegasse o ônibus amarelo. Espera aí, irmão, não é assim não. Jesus tem tempo para isso não, irmão. Jesus está me dizendo, aí está me dizendo aqui. Não é assim não, irmão. Eu garanto a vocês que não é tão simples. Ó, Saul morreu. Aí Davi dobrou o joelho e disse, eu vou orar a Deus agora. Eu tenho a promessa. O rei morreu. O trono está vazio. Aí ele dobrou o joelho e disse, Senhor, subirei a alguma das cidades de Judá. Aí a voz de Deus disse a ele, sobe. Uma palavra só, irmão. Sobe. Se fosse os apressadinhos de hoje, feito eu, né? Fosse os apressadinhos hoje, já tinha pego o cavalo montado e vamos embora, Jerusalém e a coroa. Mas aí é que entra a diferença de Davi e Saul. Davi, homem segundo o coração de Deus, voltou de novo, saiu da oração, voltou de novo. Aí dobrou o joelho de novo e disse assim, Senhor, para onde? Está lá em 2 Samuel capítulo 2. Para onde? Agora. Aí Deus disse a ele, para Hebron, a menor cidade de Judá, lá pro cantinho. Vai para Hebron. Ele voltou para perguntar. Deus só falou 2 palavras. Sobe e Hebron. Acabou, não disse mais nada. E Davi ficou 7 anos e 6 meses em Hebron, para depois ser rei em Jerusalém. Veja o plano de Deus. Agora, se ele fosse apavorado, inquieto, agoniado, né? Tem gente que quer orar 5 minutos, quer que Jesus que escreva uma carta para ele. Não pode. As coisas de Deus são muito finas, são muito delicadas, são profundas,
Se Deus tirar o pão, irmão, a direção, a voz de Deus é a direção para o crente, é a direção para a nossa vida. Se Deus tirar o pão, a gente fica perdido, a gente fica sem saber para onde entra, em desespero. Aleluia. Veja ainda mais, versículo de número 11. Versículo de número 11. E farei cessar todo o seu gozo, as suas festas, as suas luas novas, os seus sábados e todas as suas festividades. Olha, alegria da presença do Senhor. Irmão, o crente cercado, sem ouvir a voz de Deus e sem sentir a alegria de Deus, é para morrer. Por isso que eu disse assim, eu não sei se o de cima era pior do que o de baixo, o tratamento. Ah, irmão, eu não estou sentindo nada, não estou sentindo nada. A gente tem esse costume, né, de dizer assim, eu não estou sentindo nada. Estou sentindo nada. Aí Jesus quer ver você aqui sem sentir nada. Jesus quer ver você aqui sem ouvir nada. E vai ver você aqui cercado. Porque quando Deus dá esse tratamento ao crente, irmão, ele é o primeiro que chega na igreja. Ele é o primeiro que busca a Deus. Ele está cercado, ele quer ouvir Deus de todo jeito, e ele quer sentir a presença de Deus. Aleluia! Eu vi um certo pregador dizendo que o termômetro que mede a presença de Deus não é o sentimento. O termômetro que mede a presença de Deus é a fé. Por quê? Eu posso não estar sentindo Deus, mas eu creio que Ele está aqui conosco. E eu creio por meio da sua palavra. Ele diz que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, mesmo que você não sinta, mas você tem que crer que Ele está aqui, está entre nós. Era Deus levando a nação de Israel, irmão, levando a nação de Israel para um compromisso. Eu não estou dizendo que ouvir a voz de Deus não é bom, mas tem muito crente atrapalhado com isso. Tem muito crente atrapalhado com isso. Quer saber até que café vai botar de manhã para tomar. Então, o crente tem que ter aquela segurança, ele tem que ter aquela firmeza, ele tem que ter aquela comunhão com Deus, em saber que Deus sabe o nome dele, o endereço dele, onde ele mora, onde ele passa, onde ele trabalha, onde ele vive. Já hoje estão fazendo, né, usando a rede social aí, e já tem página exclusivamente de profetada, profecia. E até tem que pagar, né? Parece, né? Tem uns aí que tem que pagar, irmão. Dependendo do que você pagar, para você é maior ou menor. Irmão, saia disso. Saia disso. Dobra o joelho. Vá buscar a Deus no seu quarto. Vá buscar a Deus no seu quarto. Dobra o seu joelho. Não anda atrás dessas coisas. Isso nunca deu certo em lugar nenhum. Me lembro um dia que o pastor Amarino me pediu com o irmão Estênio, e um movimento assim na praia lá do Pina, a gente foi, né? Eu e o irmão Estênio. Aí a gente parou o carro assim no lugar e foi subindo a areia assim devagarzinho, tava o povo lá num círculo assim, um no meio fazendo um movimento assim. Aí um dos que estava lá, o irmão Estênio botou a cabeça assim, aí ele olhou, bateu de frente assim os dois assim, a cara, o olho, né? O olhar um no outro assim. Aí ele gritou de lá: Satanás está de olho. Irmão Estênio caiu numa risada. Satanás está de olho. Vamos lá, agora a gente vai lá mesmo. Olha, vai acabar esse movimento aqui. Chamou as cabeças e acabou aquilo ali. Só estava dando errado, desmanchando casamento, arranjando noivado errado. Irmão, nós nunca aprendemos isso, irmão. Isso não leva o crente para lugar nenhum. Dobra o seu joelho, eu aprendi assim: dobra o seu joelho em casa, conversa com Deus em segredo, e de repente, sem você menos esperar, aí sim, e tem que falar com Deus sigilosamente, porque Satanás escuta, e tem espíritos do engano, espíritos malignos, que ouve e vai te enganar.
mas ele não pode entrar dentro da sua mente. Então, quando você quiser uma resposta de Deus, você tem que orar em segredo, em secreto, no seu coração, num propósito. A Bíblia diz que Maria, mãe de Jesus, ela não contou a ninguém. Aí quando ela chega no templo, aí chega o velho ancião, né? Levantou o menino assim, disse: Deus, despede em paz o teu servo Simeão. Despede em paz o teu servo, porque agora cumpriste a promessa que tu fizeste. Meus olhos viram a tua salvação. Aí Maria, meu Deus, quem foi que contou esse homem? Ela confirmava no coração, em segredo, mas vendo que era Deus, porque só Deus podia fazer aquilo através daquele homem. Então, irmão, se apegue com Jesus, se apegue com os céus. Aleluia. O texto continua, né, falando da restauração do Senhor. Aleluia. E no versículo número 13: e sobre ela visitarei os dias de Baal, em que lhes queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas lojas, e andou atrás dos seus namorados. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Que era o quadro de Israel, né? Mas o versículo 16 diz assim: e naquele dia, olha, Deus está tratando conosco. Diz o Senhor: tu me chamarás, diga comigo, meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor. E da tua boca tirarei os nomes dos Balaíns, e não mais te lembrarás destes nomes. Depois do tratamento, né? Aleluia. Versículo 18: e naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, com as aves do céu, com os répteis da terra. Da terra quebrarei o arco, a espada, a guerra, e os farei deitar em segurança. Aleluia. E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade, e conhecerás ao Senhor. E acontecerá naquele dia que eu atenderei, diz o Senhor, eu atenderei aos céus, e estes atenderão à terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Então, irmãos, o objetivo de Deus em tratar a gente é restaurar, renovar, né? Não me chamarás mais, não chamarás os Balaín de teu marido, mas me chamarás teu esposo. Reatarás a comunhão, né? Eu vou ordenar o céu e a terra, e vai haver resposta. Olha, quem crê nisso? E vai haver resposta. Quando Deus trata o crente, sara ele, e farei com que repouse em segurança. Não vai ter medo nenhum, vão estar seguros. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. No versículo 14 diz assim: portanto, eis que eu a trairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Olha aí. No tratamento Deus fica em silêncio, mas depois que renova tudo, aí Deus começa a falar de novo com o crente, começa a dar esperança ao crente, começa a dar promessa ao crente, começa a dar vigor ao crente novamente. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Então, meus irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Este é o tempo de buscar mais a Deus, de aceitar o projeto, aceitar os propósitos, aceitar o tratamento de Deus na nossa vida. Eu preciso ser mais crente. Quem precisa ser mais crente aqui nesta noite? Nós precisamos ser mais crentes. E olha que Deus está interessado em nos abençoar. Ele não quer chamar de Lo-Ami, Ele quer chamar de Ami. Ele não quer chamar de Lo-Ruama, Ele quer chamar de Ruama. Porque Deus tem prazer em nós, Deus tem prazer na nossa vida, Deus tem prazer na igreja, Deus tem prazer nos seus servos. E tudo que Deus faz em tratamento, em investimento, faz para que nós estejamos mais perto dEle, mais próximos dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz no versículo 23, para a gente concluir: e semearei para mim na terra, e compadecer-me-ei dela que não obteve misericórdia. Eu direi: aquele que não era meu povo, tu és. Vamos dizer comigo? Tu és meu povo. E ele dirá: tu és meu Deus. Que Deus abençoe, meus irmãos.